Olha, ainda falando de economia, uma boa notícia. A taxa de desemprego no Brasil atinge 6,2% e é a menor em quase 13 anos. Mas o número de trabalhadores informais é o maior desde 2016. Os números foram divulgados hoje pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Segundo a PNAD, o número total de trabalhadores hoje no Brasil chega a um recorde de 103,6 milhões. 53,4 milhões são do setor privado, 39 milhões deles com carteira assinada e 14,4 milhões sem carteira. O número de empregados no setor público é de 12,8 milhões. A taxa de desemprego no país atinge 6,2%. É a menor em quase 13 anos. Houve uma queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o trimestre de maio a julho de 2024. A população ocupada na indústria cresceu 2,9%, mais de 381 mil pessoas, enquanto a construção civil, o crescimento foi de 2,4%, mais de 183 mil pessoas, na comparação com o trimestre imóvel anterior de maio a julho. Já o número de trabalhadores em outros serviços subiu 3,4%, mais de 187 mil pessoas. A taxa de informalidade chega a 38,9%, o que equivale a 40,3 milhões de trabalhadores. Esse é o maior número de trabalhadores informais desde 2016. O rendimento ficou em R$ 3.255 no trimestre, alta de 3,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Vamos convocar o Miguel Daoud, para analisar esses números, Daoud, porque afinal temos aí menos gente desempregada, porém mais gente na informalidade. Eu te pergunto, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Depende de como você olha esse copo, né? Você tem duas formas de olhar. Se você olhar o índice de desemprego, o copo está meio cheio. Se você olhar os números de pessoas na informalidade, o copo não está meio vazio, ele está seco. Por quê? Então vamos lá, Petri. É importante a gente entender o cálculo deste trabalho, né, do IBGE, que é o PNAD contínuo. O Brasil tem 103 milhões, né, de população ocupada. O que significa isso? Essa população ocupada ela é 58% da população economicamente ativa, que é um cálculo que é feito das pessoas que estariam aptas a trabalhar, mas só que aí abrange crianças até de 10 anos. Então, 58%, que são 103 mil, são pessoas ocupadas. Dessas pessoas ocupadas, meu amigo Petri, apenas 39 milhões de pessoas estão com carteira assinada. Os demais não têm carteira assinada. Por que eu faço questão de ressaltar isso, né? Porque a população economicamente ativa inclui as pessoas com carteira assinadas, as pessoas sem carteira assinadas, as pessoas, a população que está aqui, deixa eu ver aqui, informais, os domésticos que trabalham por conta própria. Então, esse número é muito grande, né? Então, para 103 milhões de população econômica, você ter apenas 39 milhões de pessoas com carteira assinadas, o cálculo de pessoas desempregadas considera que essas pessoas que estão na informalidade estariam empregadas. E isso aí diminui esse índice de desemprego. Como você bem colocou, o número de informais foi o que mais cresceu na nossa economia. Bom, é um dado positivo? Sim, é um cálculo, é uma análise que se faz. Você está comparando banana com banana, desde lá da série histórica, que é o menor nível. Agora, qual é o problema disso? Vamos aprofundar mais esse copo aí, Pé. O problema é que, hoje, o sistema previdenciário, quem que está contribuindo com o sistema previdenciário? Apenas 39 milhões de brasileiros que estão com carteira assinada.
Os outros estão contribuindo? Sim, alguns contribuem, mas são trabalhadores da informalidade. Isso quer dizer o seguinte: não pagam impostos, não têm qualquer outro benefício e, portanto, não contribuem, não é, para o Estado com impostos, que melhoraria muito essa situação. Então, o rombo da Previdência decorre disso. As empresas não querem contratar, não gostam de contratar com carteira assinada, né? Evidentemente, eu estou usando uma expressão um pouco fora, mas porque custa muito. Você paga 10 mil para um funcionário, você vai ter que pagar mais outro de tributação. Você custa para você contratar, custa para você demitir. Então, a informalidade da nossa economia significa que nós temos um contingente enorme de brasileiros que não pagam impostos, mas eles são considerados, quer dizer, se eles estão procurando, estão trabalhando, eles fazem força da população ocupada. No entanto, o resultado deles na economia é isso que a gente está vendo: roubo na Previdência, você tem qualquer demanda de um ajuste, você tem inflação, você tem um descontrole total da economia. O ideal, na minha opinião, vou encerrar meu comentário, você fazer uma reforma trabalhista, mas aí ninguém quer fazer. Deputado não está ali para resolver isso, né? Você vê a questão do próprio presidente Lula, né? Vou fazer um plano, um corte de gasto. Não, na realidade, ele não fez corte de gasto, ele fez um ajuste muito, né, sem nenhum fundamento econômico, tanto que a dívida, né, hoje uma das preocupações é a dívida já passou dos 7 trilhões de reais a dívida do Brasil, e quanto mais ela sobe, mais corre risco de não ser paga. Então, esse índice de desemprego é positivo, a série melhorou muito, mas, infelizmente, para melhorar o nível de emprego no Brasil, nós temos que fazer uma reforma trabalhista onde as empresas não tenham esse custo absurdo para contratar e para demitir. Aí sim, Petri, o copo estaria cheio. Eu não diria nem meio cheio, estaria cheio. Do jeito que está, depende de como você olha. Eu fiz um olhar mais técnico, né, e mais crítico hoje da questão salarial, da questão de emprego no Brasil. Perfeito, Daudi, perfeita a sua análise. Obrigado pelo comentário, ótimo final de semana e até segunda-feira, Daudi. Boa noite. Até segunda, Petro. Um abraço a você, bom fim de semana a todos. Um abraço.